Olá, muito boa tarde. E bom, gente, para a gente falar de agricultura aqui no Espírito Santo, a gente tem que passar pela pesquisa, a gente tem que passar pela extensão rural, claro, com o trabalho do produtor, o produtor ali sempre junto com as nossas entidades. Hoje aqui no podcast da Conexão Safra e também do Aqui Notícias, minha grande amiga Kátia Quedeves. Boa tarde, Kátia. Boa tarde, querida. Prazer. Obrigada mais uma vez pelo convite. E a gente tem uma visita muito especial, que é o Antônio Elias. Ele que é diretor técnico do Incaper, mas acho que dá pra gente falar mais, né? É já o guardião aí quase da história do Incaper, né, Kátia? Embaixador do Incaper. Embaixador do Incaper. Antônio Elias, bem-vindo. Prazer ter você aqui com a gente, viu? Prazer nosso. E agradecendo a oportunidade de estar falando um pouquinho do Incaper e até mesmo do Sistema Público Agrícola. Para a gente começar, eu queria que você se apresentasse para as pessoas que estão em casa. Hoje você está ocupando o cargo de diretor técnico do Incaper, mas a sua caminhada lá dentro da instituição ela é longa, né? Você está lá há muito tempo. Sim, eu sou engenheiro agrônomo, formado pela Universidade Federal do Espírito Santo, e minha formação de mestrado em Viçosa, na década de 80, início da década de 80. E então, logo que eu defendi minha tese, fui contratado pela Universidade Federal lá em Alegre, trabalhei lá em Alegre, né, gosto muito daquela cidade, né, me formei lá e depois trabalhei lá durante 4 anos, né, então tenho de Alegre 8 anos pelo menos, toda a comunidade alegrense me conhece, tenho um filho que nasceu lá, um filho mais velho meu é alegrense. E depois de Alegre, eu fui alçado para o Piauí para trabalhar lá no que a gente chama lá de um estágio, os agrônomos, né, que está se formando, um programa do Projeto Rondon. Nós tínhamos lá um campus avançado lá, e o diretor pediu que eu fosse dirigir esse campus avançado. Então a gente recebia não só os agrônomos, né, eu tomava conta mais dos agrônomos, mas também tinha médicos, dentistas, né, e era um programa muito bacana porque você saía de uma realidade como essa do Espírito Santo, da região sudeste, e ia ver uma realidade completamente diferente lá no Piauí, né, um sertão, né, seco. Isso a gente está falando de que década, mais ou menos? Não, estou falando de 84, 85. Anos né? 80. Eu fiquei 2 anos lá, porque logo em seguida, vocês lembram que mudou o governo, o presidente da República passou a ser o Zé Sarney, aí imediatamente ele acabou com o Ministério do Interior, né, que tinha esse programa, e aí então esses estágios avançados que toda a universidade tinha, acabaram, né, fecharam, e então dali mesmo eu fiz uma seleção para o Mato Grosso, com a empresa de pesquisa do estado do Mato Grosso, uma assemelhada do Incaper, né, hoje, que está lá até hoje, né, é a EMPA-MP, e trabalhei também 2 anos lá. Depois eu recebi um convite de um colega, né, que falou assim, olha, o Espírito Santo está selecionando uma pessoa na área de extensão rural, mas é para trabalhar na pesquisa. Olha o contraponto. Um cara de extensão rural para trabalhar na pesquisa, para fazer esse link entre a empresa de pesquisa e a empresa de extensão. Naquela época a Emater era separada da Incapa, que era a empresa de pesquisa. Era isso que eu ia te perguntar, porque hoje a gente está falando de Incaper, mas as instituições se fundiram, né? Sim, a Incapa é de 1973. A Incapa foi fundada em 1973, no mesmo ano que foi fundada a Embrapa, que foi uma recomendação nacional de que os estados deveriam ter suas empresas estaduais de pesquisa. Então a Embrapa foi fundada em 73 pelo governo federal, e logo em seguida a Incapa foi fundada aqui pelo governo do estado do Espírito Santo, como de resto em todos os estados foi fundada uma empresa de pesquisa. A Emater já é um pouco mais antiga, a matéria de 1956, né, primeiro funcionou na forma de uma associação de crédito da assistência rural, que é a ACAR, dentro do modelo de ACAR, para nós aqui ACARES. Isso. E em 74 para 75, a Emater se transformou, a ACARES se transformou na Emater. Aí de uma associação de crédito passou a ser uma empresa de assistência técnica e extensão rural. Esses 2 serviços que nós fazemos até hoje. Então funcionava separado. Certo? Então eu vim em 87 do Mato Grosso para a Incapa. Então eu entrei na Incapa em 87, mas já tinha então
um serviço prestado à UFES, um serviço prestado no Mato Grosso. Então, não fiquei 35 anos no Incapé. Eu fiquei 29 anos, mais alguma coisinha que eu tinha, e aposentei em 2016. Então, assim, essa foi uma trajetória que me fez entrar nesse sistema público agrícola aqui do Espírito Santo. E aí se aposentou e foi trabalhar mais um pouquinho, né? Me aposentei, e como eu já tinha um pezinho no ensino também, né? Lá na época da Escola Agrotécnica Federal de Santa Teresa, eu sou de lá, sou de Santa Teresa, nasci dentro da escola, meu pai era servidor, lá é vivo até hoje, meu pai com 98 anos, indo para 99, e então eu sempre desejo de voltar como professor. Fui aluno de técnico agrícola, fui aluno lá, e fui no início da minha carreira também, trabalhei como professor lá, e isso antes da UFS, né? E aí, acumulando esses tempos, e saí com 29 anos de serviço do Incapé. Aí foi em 2016. Bom, aí o IFES encampou essas escolas agrotécnicas, e criaram mais outros campos, né, no estado, e nós, então, passamos a ser IFES. Então, hoje eu sou atualmente professor do IFES Campo Santa Teresa. Eu sou aposentado em Incapé em 2016 e professor do IFES Campo Santa Teresa a partir um pouquinho antes de 16. O meu concurso é bem antes de 16. E essa volta para aqui para o estado, porque a gente trabalhou muito tempo, eu e o secretário da Agricultura, Enio Bergoli, nós trabalhamos na mesma sala, fizemos projetos juntos, escrevemos trabalho juntos, escrevemos livros juntos, editamos livros juntos. Então, história com o Enio, longa. E aí ele me fez convite que, na verdade, eu acabei quase não vindo, porque eu já estava assim, quase que pendurando a minha chuteira, mas ele insistiu, e assim, eu não posso negar nada ao Enio, que foi e é um parceiro de primeira hora. Acabei aceitando, então, em janeiro de 2023, eu assumi a diretoria técnica do Incapé, respondendo pela presidência. Ou seja, era um sinal que viria um presidente. Sim. Mas falando aqui um pouco disso aí, em 1999, o governador à época resolveu fazer a incorporação de uma empresa a outra. Por quê, Cátia e Fernanda? Porque, assim, quando as empresas eram separadas, pesquisas, ciência técnica, extensão rural separadas, existia um corporativismo muito exacerbado e elas não se conversavam. Ou seja, no popular, o que a Incapa gerava de tecnologia, a Emater não difundia. Preferia até pegar outras tecnologias de fora. E vice-versa. Né? A pesquisa também não conseguia conversar com a extensão. E vice-versa, e a gente foi lutando com esse tipo de coisa. Eu vim, como eu falei com você, do Mato Grosso, para fazer essa cimentação, né? Porque o profissional de extensão e de difusão, que é a minha especialização de difusão de tecnologia, ele é um profissional que conversa com a pesquisa e conversa com a extensão. Se ele não conseguir conversar, porque, né, mas as técnicas é para a gente conversar com os dois. Então eu tentava fazer esse elan entre as duas empresas e, como eles dizem, eu vim cheio de quinas, eu estou arredondado e a gente não conseguia fazer o pessoal conversar. E isso foi chegando aos níveis superiores aí do governo. O governo, não, peraí, então. Ele resolveu, numa tacada só, fazer a incorporação da Incapa à Emater. Então ele começou com o CPF da Emater. A Incapa que entrou na Emater. E aí, em 99, foi feito a Encaper, com E. E-N-C-A-P-R. Empresa ainda. Então chegou no ano 2000, o governo do estado também resolveu fazer uma política de autarquização para passar a empresa para a autarquia, que é um outro modelo gerencial. Um modelo um pouco mais lento, as legislações um pouco mais lentas do que uma empresa faz, né? Mas a gente, então, se autarquizou e virou Incapé, Instituto. Por isso que é INEM. E aí, eu aproveito aqui, se a gente ouvindo, aí tem muita gente que fala a Incapé. Não é a Incapé, é o Incapé, o Instituto. Não, mas faz por causa da a Incapa, a Emater, a Embrapa, então é o Incapé, Perfeito, o perfeito. Instituto.
Agora, uma coisa interessante dessa junção é porque pesquisa e extensão rural, né, para quem está ouvindo a gente, às vezes não é do meio agro e tal, a extensão rural é quando o profissional vai até o produtor rural, vai lá dar assistência, e a pesquisa e extensão rural, elas não podem andar separadas, né? Elas têm que andar de mãos dadas, de preferência, né, Antônio Elias? Não pode de jeito nenhum, porque o usuário da tecnologia, o beneficiário é o mesmo. Então, assim, o olhar do extensionista é um olhar lá na comunidade, pertinho da comunidade, é quase que sentindo, né, os anseios da comunidade. O olhar do pesquisador, ele precisa de uma retração, ir para dentro dos campos experimentais, fazer os seus modelos de elaboração de pesquisa, de trabalhar um modelo ou um desenho experimental um pouco mais reservado para ele primeiro, dentro da casa... Observação mesmo. Observação desde a casa de vegetação, ou dentro de microparcelas, tal. Ele vai ampliando essa parcela, mostrando que esse material é melhor do que o outro, né? O desempenho desse aqui é melhor do que o outro, tal. Mas ele precisa, depois que ele gera essa tecnologia, ele precisa validar essa tecnologia. E para validar essa tecnologia, ele precisa do agricultor, do sistema produtivo do agricultor. Afinal de contas, ele fez lá na casa de vegetação, ele fez lá no campo experimental, com todas as variáveis de controle que existem, pragas, doenças, né? E, naturalmente, o produtor não repete aquilo que o pesquisador repete, né? Se é, por exemplo, a densidade de plantio de milho de 60 mil plantas por hectare, o agricultor, às vezes, no sistema dele lá, não planta 60 mil plantas por hectare. O espaçamento, às vezes, não é 1 metro, é um pouco mais, 1,5 metro, é 90 centímetros. Então, ele precisa levar para lá para testar. E a gente, nessa fase, é a fase de validação da tecnologia. E essa fase de validação, o extensionista é fundamental. É fundamental para escolher o agricultor multiplicador, escolher aquele agricultor que vai dar o feedback para ele e para o pesquisador, como assim, isso é melhor do que isso nas condições tais, tais e tais. Okay? Então, assim, não vejo de forma alguma uma pesquisa agropecuária se encerrar numa publicação científica, nos anais de um congresso, que o agricultor não vai lá. Não é hábito também do extensionista ficar procurando anais. Ele precisa ver isso na prática. Ele precisa estar participando desse processo. E depois disso, que ele faz esse trabalho da validação, aí nós entramos numa vibe aí de difusão. Essa difusão, ela é assim, você usa todos os meios de comunicação para dizer para Deus e o mundo, exagerando, que existe um material superior a esse que você está utilizando. Porque foi feito todos os testes em campos experimentais, foi validado pelo extensionista e a feedback quem deu foi o produtor. E aí, quando você difundiu toda a tecnologia, isso ainda não é transferência de tecnologia. Isso é informar que existe coisa melhor, né, no popular. Eu posso fazer numa publicação, eu posso fazer numa entrevista, enfim. A transferência de tecnologia, existem métodos especiais, passo a passo, para mostrar ao agricultor, né, um dia de campo, por exemplo, é um método que a gente chama de método MOR, é o melhor deles, para a gente dizer para o agricultor, essa tecnologia se faz assim, primeiro passo, segundo passo, terceiro passo, quarto passo, aí você tem a tecnologia. Então, é um processo que a gente fala de pesquisa, identificação da demanda. Depois da identificação da demanda, que o agricultor precisa, da solução que ele precisa, passa dentro do campo experimental por um determinado tempo, às vezes é longo, 7, 8, 6 anos, por isso que pesquisa é caro. E depois que passa dessa geração, desse período de geração, entra num processo de validação, que pode ser 1 ano, um teste bem feito, 1 ano. Aí vem o processo de difusão, que pode ser feito junto com transferência. E para completar o processo, ainda teria um outro processo que a gente chama de adoção. O agricultor adotou ou não adotou? Por que ele adotou? Por que ele não adotou? Para retroalimentar aquele pesquisador que fez aquele trabalho, seja milho, seja feijão, seja arroz, seja café. Enfim. E esse modelo do Espírito Santo, assim, em relação às demais empresas de extensão e pesquisa no Brasil, a gente está bem posicionado? A gente até, como diz, suspeito falar, mas assim, quando a gente decidiu fazer o modelo de fusão, eu estava lá também no projeto, que foi apresentado ao secretário, que foi ao governador,
Só lembro que nessa época eu estava lá na escola dando aula. Eu estava de licença do Estado, eu estava lá na escola dando aula. E aí o secretário era o Pedro Burnier, doutor Pedro Burnier. E aí ele foi lá na escola. Qual governo? O governo Jair Inácio. Ele foi lá na escola, lá em Santa Teresa, pediu para falar comigo lá, eu estava dando aula lá, enfim. Aí ele me fez o convite para participar do projeto de fusão. Só, um café fundido por decreto, por lei e tal. Agora nós precisamos fazer. Como vai ser essa instituição juntos, os 3 modelos? Pesquisa, né, até extensão rural. Então, tem 12 pessoas, das quais o Enio foi uma delas, e a gente fez um projeto e entregou a ele em menos de 30 dias, o projeto. Coisa que a gente discutia, né, nas mesas de bar, discutia já como é que seria um projeto de fusão. Então. E aí, ao mesmo tempo que ele era secretário, ele também respondia pela presidência do INCAPER. Aí ele me fez o convite para ser o diretor técnico, onde eu cheguei em 1999. A escola me liberou, aí eu fiz o inverso. Pedi licença de lá e vim assumir a INCAPER, na época ainda é INCAPER, em 1999. De lá, eu fui diretor com o doutor Pedro Burnier, uma vez. Depois nós saímos em 2001, entrou outro diretor. Depois o doutor Pedro entrou em 2003. Aí voltei como diretor dele. Ele saiu, entrou o Enio. Fiquei como diretor técnico dele durante 6 anos e pouco. Depois veio o Gilmar Dadalto como presidente do INCAPER, fiquei como diretor técnico dele. Depois veio o Evair, fiquei como diretor técnico dele nos 2 primeiros anos dele. Depois o Enio assumiu a secretaria e me levou como assessor dele. E aí estou voltando agora com o Enio de novo. Então, somando aí, dá uns 13 anos de diretor técnico até. Viu muita coisa, né? Muita coisa. Veio muita coisa. Agora, Antônio Elias, nesse tempo todo, eu vou te colocar aqui numa saia justa, que eu queria te pedir as pesquisas que, na sua opinião, mudaram os rumos do agronegócio capixaba, as pesquisas que saíram do INCAPER. E a gente sabe que tem muita coisa, né, e que vai ser difícil, assim, você pincelar. Mas você poderia, assim, citar algumas delas? Claro. Olha só, vamos pelas cabeças positivas que a gente tem aí um pouco mais importantes, né? O café, a gente costuma dizer, não costuma dizer, é a história. Até 1990, o café não era pauta de política para empresas estaduais. Não era o Estado que resolvia. Não sei se vocês não são da época, os novinhos. Obrigada. Arrasou agora. Arrasou, né? IBC, Instituto Brasileiro do Café. Tem uma vaga lembrança. Sim. O IBC era quase que impossível você trabalhar com café. Ninguém trabalhava com café, a não ser o IBC e salvo alguma universidade, o IAC, né, o Instituto IAC ou o IAPAR. Tinha alguns trabalhinhos em parceria com o próprio IBC, né, a Exalc em São Paulo. E aí veio o governo Collor e extinguiu o IBC. Assim como extinguiu a Embrater, que era a nossa empresa mãe lá em Brasília, que tomava conta de todas as matérias do Brasil, tudo em 1990. E também extinguiu outras empresas, como o Cibrazen, enfim. E ao extinguir a empresa, os estados vieram para o estado essa pauta, essa agenda café. O INCAPER assumiu a fazenda de Marilândia, que era a fazenda tocada pelo IBC, e assumiu a fazenda de Venda Nova do Imigrante, lá em São José do Viçosa, né? São João. Tem 2 fazendas. Tem a fazenda do estado, né? Mas e tem outra em São João. Sim, São João. São João de Viçosa. Lá era também no IBC. Então nós assumimos e aí fizemos logo um programa de pesquisa. Naquela época, o Enio cita sempre isso. Naquela época, o café Conilon, a média era 7 sacas por hectare e o café arábica 9 sacas por hectare. Só para comparação, hoje em dia são quantos? Hoje em média são 35, a última, né? Mas já foi a 47 média por hectare. Quer dizer... Média, aí a pessoa pode estar ouvindo assim e falar, mas eu tenho um tio que produz
150 sacos por hectare. Ok. Mas é média. Mas é média. Tipo, o produtor, existe produtor que produz 20, 25 ainda. Esse é o trabalho que a gente tem que fazer de transferência de tecnologia para esses agricultores. O sul do estado, por exemplo, a média do sul do estado é muito baixa. Noroeste também, a média que pode aumentar mais, noroeste do Espírito Santo. A região nordeste do Espírito Santo, região de produtividade altíssima, acima de 60 em média, 70 sacos por hectare. No cômputo geral, você está colocando gente que produz 100, 110 sacas por hectare e até mais, com gente produzindo 25 sacas. Então essa média puxa para baixo. E aí todo mundo saiu daquelas 9 sacas, né? Todo mundo saiu. Isso a gente pode garantir que todo mundo saiu. Através de quê? Primeiro, foi um trabalho muito bem feito pela Incaper, à época, né? De variedades clonais. Identificação dos principais clones que formaram as primeiras variedades clonais. Foi em 93. A Incaper já soltou, assumiu em 90, 89, 90, a fazenda, mas já contou. Em 93 já fez uma seleção e já publicou as 3 primeiras melhores variedades de clonais de café. E com o processo de adoção que fizemos, aí já com a extensão junto, que entendeu perfeitamente o processo. E fica mais rápido, mais né? Rápido, mais... a gente tinha produção de mudas, hoje um pouco menos até, mas a gente tinha uma produção de muda acelerada dentro da fazenda também, entregava os colegas, fazia o lançamento e os colegas entregavam os produtores e tal. Então isso chegava direto na mão do agricultor, do cafeicultor. Então assim, hoje nós temos aí, é muito comum você falar assim, qual é um clone que produz aí? O clone produz 110 sacos por hectare. Isso é processo de seleção. E só lembrando aqui, costumo falar, o pessoal não, de repente não gosta muito, nessa época o Incapé estava sozinho. Nessa época o Incapé estava sozinho. Não tinha UFES, não tinha IFES, né? Não tinha outras instituições fazendo pesquisa, assistência técnica, a não ser algumas instituições privadas, né? São empresas de planejamento privado que faziam os seus trabalhos, mas privado. Geração de tecnologia só tinha o Incapé. Então esse boom aí, esse início aí, era busca de produtividade. O que a gente buscava? Aumentar a produtividade. Então toda a seleção de materiais genéticos para café, então o café depois a gente pode falar até de outras cadeias. Sim. Era busca de produtividade, a gente chama de primeira onda. A gente tem que solucionar volume, produtividade. Precisa dar renda a esse camarada. Certo? E é isso, produtividade, uma característica que a gente coloca até hoje, a busca ainda continua por produtividade. Mas aí já entrou um trabalho em cima de qualidade. No início de 2000, 2001, quem estava lá? Capé de novo, ainda não tinha ninguém. Então, trabalho de qualidade, com salas de prova de café, equipamentos. Aí muita gente é importante, né? O próprio Evair foi um cara importantíssimo nessa parte, enquanto técnico, né? Enquanto gestor da Pronova, doutor Pedro Burnier, com aquela saga dele de procurar a sala de prova, melhor qualidade, né? O próprio governo do estado, né? O próprio Enio, Bergoli e tal, né? Então, algumas do Centro de Comércio Café, todos os presidentes do Centro de Comércio Café, o Ceticaf com o Federico, o Daia, o Marcos Molin e tal. Então, assim, todos eles trabalhando não só produtividade, mas também qualidade. E aí, então, o Ceticaf é importantíssimo. Aí, então, a gente não está mais sozinho. Está em Capé, Ceticaf. É importantíssimo isso aí. E aí buscamos qualidade e vimos que não só estava no Araque, mas também estava no Conilon. A gente defendia isso, embora tinha resistência do Brasil como um todo, até resistência internas mesmo aqui no estado do Espírito Santo. Mas esse trabalho continuou. Então os simpósios, os eventos, os dias de campo, tudo tratava disso. Aí a terceira onda é o que agora? Não só produtividade, não só qualidade, mas sustentabilidade, rastreabilidade. Nosso programa maior de extensão rural e também de pesquisa, os componentes são sustentabilidade e rastreabilidade. A cafeicultura é um caso de sucesso, né, do agronegócio capixaba, e a gente percebe isso aqui na ponta, né, quando a gente ouve até cafeicultores na terceira geração, que passaram por tudo isso, desde a época da erradicação dos cafezais, né, que isso foi um marco, né, terrível para os nossos cafeicultores.
e você ter que se reinventar em 30, 40 anos do zero, né? Sim. Para a gente chegar nessa potência que o Espírito Santo é hoje. Mas só lembrar o seguinte, você lembrou muito bem dos processos de erradicação, na década de 50, final da década de 50, 60, 2 vezes até. O Espírito Santo, que só na época só plantava arábica, a Colatina já foi o maior produtor de café arábica. Impressionante. Isso só tinha arábica, né? A Colatina foi um dos maiores produtores de café arábica. Então, essa erradicação, o que ela fez? Ela começou a colocar níveis, né? Até 400 metros, você cultiva, não vai ser cultivado mais arábica, a arábica vai subir e tal. Então o que eles vão fazer com os municípios que estão abaixo disso aí? Aí vem aquela política lá de São Gabriel da Palha, política interessantíssima, importantíssimo. Aquele movimento dos 2 prefeitos, né? O doutor Eduardo Glaza e também o Dário Martinelli, né? E começaram a trabalhar através de processos ali na região mesmo, identificar que espécie a gente pode plantar abaixo de 400 metros. Aí tinha lá na coleção, quando não fazia parte de coleção, não era nada mercado, nada comercial. Tiraram lá e trouxeram, fizeram todos os trabalhos lá, ampliaram, mas quem compraria? Aí foram ao seu Jones Tristão, que era o presidente, dono da Real Café, conversaram com o seu Jones, não pode plantar, eu compro. Foi isso que garantiu o sucesso do Conilon. E quando começaram a plantar, era aquelas 7 sacas por hectare que eu falei com você, né? De um café que se desconfiava, né? Sim. E também, assim, no início, você tinha tecnologia para arábica, que era mais trabalhado, né, pelo IBC, para Conilon muito pouco, ou quase nada. Claro que o IBC, com o tamanho que era, fazia alguns testes e tal, mas não tinha nem muita aceitação. Então, a gente trabalhou muito tempo, inclusive o Incapé, no início, trabalhou muito tempo achando que é café, o sistema de produção é o mesmo, vírgula. Então descobri que não era. É uma outra cultura. Até poda diferente, adubação diferente, exigência diferente, né? Vigor diferente, né? Até o fruto é diferente, tudo diferente. Então, assim, aquilo que é para arábica, pouca coisa foi utilizada para Conilon. Então, tem que fazer todo um portfólio de tecnologia para Conilon, que gerou aquele livro publicado em 2015, né? Reeditado várias vezes, tá no Brasil e está no mundo. E ainda que a Café fez Conilon, um tijolão desse também, assim, todas as tecnologias ali. Só queria lembrar... Esse Conilon da gente aqui, ele veio de onde? Eu sei assim, né, que você falou que era uma planta de coleção. Sim. Mas de qual país do mundo que veio? Os países árabes, né? Tá. Veio de lá, né? Então, assim, já existia nas nossas coleções. A escola agrotécnica, essa que eu me formei, trabalhei lá, ela tinha uma coleção. Você entrava na escola, tinha uma coleção grande lá de, sei lá, 70, 80 variedades de arábica e Conilon. Eu lembro muito bem da plaquinha escrito Conilon, com 2 L's. Estava lá na coleção. A coleção de café, ela tem espécie lá dentro que você olha, isso não é café. Às vezes dá 3 ou 4 frutos desse tamanho. São importantes porque a coleção, porque você pode fazer cruzamentos, né? Para aumentar, por exemplo, o grão do café, cruzamentos, você nota, né, resistência numa planta e a outra suscetibilidade, você pode fazer esses cruzamentos. É a importância da pesquisa. A coleção, ela e a pesquisa a partir daí, né? Sim. É só lembrar o seguinte, né? Meus amigos vão ficar chateados se não falar. O IFES, ele está entrando a partir de 22, 21. A gente costuma dizer lá que o IFES está saindo da sala de aula, com todos aqueles doutores que eles têm, isso é muito bacana, para engrossar as fileiras, né? Então já tem projeto de pesquisa em todas as áreas. Então o IFES é mais recente a contribuição do IFES, mas muito, muito importante. Sim. A UFES foi um pouquinho antes, 2015, 14, com o professor Partelli, principalmente. Ele fez um trabalho, né? Começou a fazer um trabalho, até pela identidade dele que ele tem lá com a família Partelli, onde ele está lá e tal. Ele começou a fazer um trabalho. Então, assim, a gente fala que estava sozinho, mas a partir de 2015, então, nós estamos aí. Muitos projetos da UFES, muito projeto do IFES, projeto de parceria, UFES, IFES e Incapé. E mudou, a cafeicultura mudou a partir dessas parcerias, né? Sim. Alguém começou, que bom que foi o Incapé, e acho que hoje a gente é fruto disso tudo, dessa harmonia mesmo entre as instituições. Claro, né? Claro que existem problemas, rusgas, isso acontece. Agora, eu acho que é um prol do mesmo objetivo, né? Sim, eu acho assim, quando você junta coisa boa com coisa boa, você pode dar coisa boa, né?
não pode assim, as parcerias virem acompanhadas de vaidades, né? A vaidades existe muito nos meios profissionais, né? Mas quem é profissional mesmo, sabe que ele não sabe tudo, ele precisa do parceiro e tal, isso aí supera. Tá, aí a gente falou de café, né? Fora o café, o que você percebe, pegando carona na pergunta da Fernanda, qual foi, assim, a grande pesquisa? Fruticultura mamão e fruticultura banana. Então, assim, aqui eu quero fazer uma referência importantíssima ao Dr. Zé Aires Ventura, que está com a gente até hoje, como aposentou e não quer colocar pijama, então está lá com a gente como pesquisador voluntário. Toda vez que você chama, não tem aquela obrigação de vir, né, nosso pesquisador voluntário, mas você chama, ele está lá presente nas reuniões, dando sugestão, ajudando, principalmente os novos que estão chegando aí, né, são bastante, em comparação de jovens pesquisadores e também de extensionistas, né, que é extremamente significante, né, o número que foi colocado para dentro, a qualidade deles, as áreas, né. Então, depois a gente pode até falar um pouquinho mais dessa reforço na equipe de pesquisadores e extensionistas do INCAPé. Sim. Então, assim, a gente colocou lá, a gente coloca assim, que o trabalho que o INCAPé fez com o mamão, Davi Martins, né, foi assim, importantíssimo, porque foi uma pesquisa do Davi, em parceria com o pessoal de São Paulo, né, que fez com que o mamão voltasse a ser exportado, né, abria a exportação por conta de uma praga chamada mosca da fruta. Eles não têm essa praga lá para nós, ela está aqui no ambiente nosso, quanto é jeito. Então, ao exportar o mamão para lá, não podia correr o risco de ovos ou até mesmo um animal, enfim. Aí foi feita uma pesquisa pelo Dr. Davi, né, e parceiros, que mostrou a forma, o momento que poderia estar colhendo o mamão sem prejudicar as características organolétricas dele, mas esse momento também não levaria nenhum tipo de ovos ou qualquer outra parte do inseto para lá. E além disso, né, no período da colheita, período certinho da colheita, ele está treinando o coletador, lá quem colhe, quem faz a colheita, e mesmo o empresário. Também um trabalho que a gente chama de um trabalho complementar, que é um trabalho de lavagem química, né? Uma lavagem que quando o mamão é colhido já passa dentro de um tanque, né? E faz aquela asepsia do mamão. Então isso abriu de novo a exportação do mamão. Esse trabalho do INCAPé, certo? Trabalho, por exemplo, de variedades de mamão solo, trabalho de variedades de mamão formosa, que é aquele maiorzinho, trabalho do INCAPé, né? Até hoje e tal. E quando a gente voltou agora, a Brapex pediu que a gente fizesse uma reunião com eles, com os empresários, e os trabalhos de pesquisa que a gente vai está iniciando agora através do Inovagro, são trabalhos discutidos com eles, na área de melhoramento genético, na área de controle de virose, controle de tudo quanto é doença que ataca o mamão. Nós estamos retomando isso, porque o INCAPé estava parado com isso, né? Mas foi o INCAPé, todo o estoque de tecnologias aí para trás, que possibilita você ter um mamão de qualidade e também para exportação, trabalho do INCAPé. Banana, a mesma coisa. Banana, um trabalho do Dr. Zé Aires Ventura, né? Principalmente para o mal de cigatoca, o mal do Panamá, cigatoca negra, que são os principais problemas, né? Fusariose. Ele fez um trabalho de seleção de materiais. Esse trabalho de seleção de materiais levou a variedade Vitória e a variedade Japira, que é a banana que a gente come hoje, né? E a banana prata, que a gente come do grupo prata, que a gente come hoje, né? Que é consumida hoje, né? Até porque a pratinha que existia no passado, a maçã e as outras demais são todas susceptíveis. Não deixou de produzir isso, mas para esse que produz ainda aquele material antigo, o primeiro ano vai muito bem, o segundo ano já tem problemas. Então, assim, foi esse trabalho do INCAPé, do Dr. Zé Aires Ventura, mais o grupo dele, que possibilitou a gente ter aí uma banana de qualidade, essa banana que a gente consome aí.
Antônio Elias, a gente está passando, por exemplo, a gente passou de 2014 até 2017, uma seca absurda, né, por causa do El Niño. Antes, 88, eu acho que também teve outra seca. A previsão, né, de um super El Niño vem aí, e de repente 2034, 35, se seguir esse intervalo de 20 anos. O que o ICAPE está trabalhando hoje, em termos de sustentabilidade até, né, que o senhor já falou, mas acredito também que com irrigação, com plantas mais resistentes à seca, para estar enfrentando esse futuro inóspito, que eu acho que se a gente não chegou no ponto sem volta, a gente está muito pertinho dele, né? E a gente está suscetível aí a essas secas absurdas. Sim, o Espírito Santo está sempre suscetível a esses ciclos, né, de seca que se repete de tempos em tempos, até porque 2/3 do estado do Espírito Santo ele tem déficit hídrico. Isso não se modifica. E aí se complica cada vez mais. E por isso que a gente, um trabalho de gestão política de todos, né, que aí não dá para enumerar, foi feito um trabalho de articulação para que o governo federal reconhecesse, pelo menos parte do Espírito Santo, como uma área da SUDENE, iniciando ali em todos os municípios acima do Rio Doce, né, dá 27 municípios, mas eu acho que chega a 30 agora, mais alguns entraram. Esses têm, inclusive, o apoio direto do Banco do Nordeste, um parceiraço nosso também, tá? Nós temos projeto de pesquisa com eles, né, pelo Fundeci, um banco realmente está muito próximo do ICAPE. É mais uma fonte de financiamento de pesquisa. Sem contar o apoio em crédito rural, né, que nossos colegas apresentam projetos lá junto com outros consultores aí. Enfim, o que vale, Fernando, é que o Espírito Santo fez seu dever de casa. Hoje nós temos proporcionalmente a maior área irrigada do país. Então, por questão ligada ao insumo água, porque para a agricultura, água é insumo, meio ambiente não. Ela é fundamental para a vida e tal, assim, mas pensando assim, na água como insumo de produção, nós estamos bem, porque eu diria para você que 95%, 96% da cafeicultura de Conilon é irrigada. Não tem jeito. Não tem jeito. Quem não está irrigando, já está se pensando até irrigar a arábica, que não é uma prática, certo? Já tem pesquisa aí de arábica irrigada? Tem colegas já trabalhando, acompanhando, alguns agricultores já estão fazendo, né? É sempre assim, né? Os pioneiros, os agricultores pioneiros que começam a ver que a irrigação é importante, né? Mas, por exemplo, o Fabiano, que é o nosso coordenador de cafeicultura estadual, o Fabiano tem trabalho junto com agricultores, né? Mostrando para ele a arábica irrigada e o arábica sem irrigar. As diferenças fantásticas aí, 40%, 50% a mais de produção. A gente tem que se preparar para isso, porque as pesquisas agora têm que entrar direto assim, e trazer refinamento, né, dessa informação que a gente já sabe que vai dar certo. Agora, que tipo de equipamento, né, aquilo que foi feito por Conilon, separado, né? E, enfim, então a gente tem um parque cafeeiro, falando de café, mas também mamão é utilizado muita irrigação, né? Também muito difícil você achar uma lavoura de mamão sem irrigação. Eles já estão irrigados, então o suprimento de água está garantido, né, para a planta. Só que agora, ultimamente, as mudanças climáticas não é só água, tem a questão do aumento de temperatura. Então, o maior problema nosso aí foi esses últimos, então, que caiu, inclusive, a produção, né, a safra de produção de arábica e Conilon, foi exatamente a questão de altas temperaturas. Sai daquele intervalo, ou chega bem perto do limite do intervalo que o arábica, na literatura, fala, aqui vai bem, aqui começa a complicar. Então, o aumento de temperatura hoje talvez não, com certeza, o maior problema. É mais problema para nós o aumento de temperatura acima ou perto do limite possível de uma variedade de arábica ou Conilon, do que propriamente a falta de água seca. Mas os dois juntos é problema. Os dois problemas, eles agravam muito mais. Aí é a tempestade perfeita, né? Exatamente. Então, linhas de pesquisa nossas, já considera isso, também a UFES, também o IFES, mas principalmente a gente que vai direto lá no PDAG,
que é um instrumento importante de planejamento, foi lá que foram feitas as demandas, que a gente precisa e tal. Nós temos pesquisas mostrando essa questão ligada à tolerância à seca, essa questão ligada à proteção, né, através de componentes, né, que estão sendo estudados para pulverizar em cima da planta como um protetor solar, né, já tem tecnologia para isso. Outras estão sendo testadas, inclusive tecnologia capixaba, né, a nossa colega de trabalho lá, a doutora Sara do Sul, junto com a empresa particular lá de Linhares, né, geraram um produto importante que já tem utilizado no Brasil, muito mais no Brasil como um todo, até mais do que no Espírito Santo. Essa é uma informação importante que a gente precisa transferir essa tecnologia. Então, as linhas têm sido assim: tolerância à seca, tolerância a altas temperaturas. Aí você vai via melhoramento genético ou via algum tipo de proteção que você estuda, né, e que valida e que vai ajudar a planta lá. Então, essa linha de mudança climática, nós já estamos trabalhando em café, não só para café, mas também como pimenta do reino, né, que a gente está notando também as alta temperatura com abortamento de flores em pimenta do reino. Então, não é só para proteger o fruto, proteger inclusive a floração. É incipiente ainda? Acho que a gente tem que avançar muito ainda. Mas eu diria para você que no Espírito Santo é um dos estados mais avançados nesse trabalho. Isso que eu acho muito interessante, né? Porque a gente está em todas as linhas de frente. Café nem se fala. Aí vem a pimenta do reino agora. Já estamos trabalhando. Sim. Aí vem a outra frente ali do governo fazendo barragem, né? Tem as barraginhas, todo esse processo. Porque sozinho, uma instituição sozinha não vai dar conta, né? Tem que ser todo mundo dando as mãos. Então, aquela questão que eu falei que o agricultor, o empresário rural fez o dever de casa, independente de políticas individuais, foi aproveitado muito, o grande estado muito apoiou muito barragens coletivas no início, né? Até porque é muito difícil você colocar dinheiro por alguma coisa que é individual. Como é que eu coloco para você e não coloco para você? Então agora, o governo do estado, o governador Renato Casagrande, vice-governador Ricardo Ferraço e a Secretaria de Agricultura, através do secretário, eles fizeram um programa. Nós estamos recebendo um programa espetacular, que é de financiamento a juros baixíssimos, né, para o agricultor familiar e também para o agricultor muito abaixo daquilo que a inflação coloca, para que o agricultor pegue esse recurso e faça a sua barragem interna. Então, são políticas individuais, né? Não foi fácil passar por isso, porque aí tem que passar a legislação, essas coisas doidinhas, mas foi lançado esse programa, né? Já está aí, é um programa que vai ser tocado pelo Bandes, né? Que ajuda de novo a dar sustentação a essas questões de mudança climática. Está bem em cima do ponto. São políticas públicas que o INCAPé, enquanto instituição de ciência e tecnologia, tem que acompanhar, tem que estar junto, e que faz até fazer projetos. Até se antecipar, né? Até se antecipar isso. E assim, nos parece, né, daqui, né, que o INCAPé passa por um momento bom em termos de investimentos, né? A gente tem visto uma frota mais moderna de veículos e equipamentos, laboratórios. Procede isso? Procede. A partir de 2023, a gente chegou lá, a gente fez um plano de investimento, apresentou ao secretário e ao subsecretário Michel Teste, e eles, claro, você não pode pegar uma instituição com estruturas pesadas como o INCAPé, né, tem 9 propriedades, 9 fazendas. Eu falo sempre isso nas agendas, né? Tomar conta de uma propriedade é batalhador, imagina tomar conta de 9. E fora os escritórios, né, Antônio? Você tem ainda 82 escritórios, né, espalhados em distritos, em municípios, né, em cidades polos e tal, e uma estrutura pesada. Então, assim, é muito recurso para se recuperar a falta de investimento e tal. Então, a gente foi fazendo devagar. Aquilo suportável pelo governo, suportável através de uma parceria com o Ministério com o MAPA, com o MDA, né, com a própria Embrapa, que são parceiros de primeira hora nossos. E nós já investimos um valor de 21 milhões no INCAPé para a estrutura de pesquisa, ciência técnica e extensão rural.
E estamos começando a tocar um programa do governo, do governador, né, que disse para nós que ele estaria disponível a colocar recurso para a gente recuperar 40 escritórios do Incapé. Certo? Então, nós já temos 5, os mais complicados, né, que a gente precisa realmente de reforma imediata, que o DR está fazendo as nossas plantas, né? E aí, com certeza, em 2026 a gente vai ter esses 5 e acabar 5 para fazer não, aí já vamos pegar outros, né? Lembrando que ele autorizou a gente trabalhar 40 escritórios, sempre em Capera e DAF. Escritórios com 3 dimensões, grande, médio e pequeno. Então, aqueles municípios que tem Capera e DAF, que a turma é grande, que tem muitos veículos, tal, então escritório número 3, certo? E aí aqueles de porte médio, 2, e aqueles escritórios menorzinhos, 1, sempre em Capé e DAF. Por que 40? Porque em alguns escritórios o IDAF é sozinho, né, alguns municípios, e em alguns escritórios o Capé é sozinho. O IDAF às vezes não tem nem um escritório ali, às vezes tem um posto de atendimento. Então ali não é essa política de estar junto. Está junto, mas não é aquela política de liberação de 40. Aí é o Incapé que tem que tomar conta, aí é o IDAF que tem que tomar conta individualmente. E a gente vê assim com muito carinho a estrutura dos CECAFs, né? Que foi uma estrutura que acho que assim, virou um pouco, virou muito a chave da qualidade dos nossos cafés, né? Na verdade, assim, veio coroar. Quando eu cheguei aqui, é preciso dizer isso, quando eu cheguei em 2023, o CECAF já estava lá. A gente só terminou um pouco um projeto que é do governo do Estado, né, o recurso do governo do Estado, a princípio do governo do Estado, né, com recursos via Fundagres, que foi efetivado, e depois a emenda parlamentar, emenda federal parlamentar, que ajudou a compor todo o instrumental que necessita dentro de um laboratório de análise sensorial de café. Então, assim, o CECAFES é a nossa menina dos olhos, né, como diz, é uma agenda extremamente positiva, né, tem uma estruturação muito boa, precisa estruturar um pouco mais de pessoas, né, e a gente faz análise ali, não só do Estado de Espírito Santo, mas fora do Estado também. E o CECAFES, eu brinco com ele que talvez seja a marca talvez mais forte que o próprio Incapé. Tem que tomar cuidado com isso, senão fica o CECAFES do Incapé ou o Incapé do CECAFES. Não, e a gente aqui, eu adoro estar em eventos, né, e a gente precisa estar sempre acompanhando isso, e o brilho nos olhos dos produtores quando vem aquele, né, o que vem de lá, as análises que vêm de lá, sim, as cooperativas juntos, aquele movimento é muitíssimo importante. Se a análise tivesse chancela do CECAFES, né, e por trás disso o Douglas, a gente precisa até, para não dar tanto serviço para ele, para ele não morrer de ter que fazer, as pessoas exigem, não, queria que o Douglas, né, com a turma dele. Então nós temos lá em Alto Rio Novo o Rodrigo, sim, um laboratório, sim. Em Ares nós temos o Altino, com o laboratório dele lá também, prestando serviço. Lá em cima de São José do Calçado temos a Patrícia, que você conhece também, né, figura fantástica e tal. Temos o Tássio, em Muqui, maravilhoso, e o Ediésio em Irupi, né? E todos eles, sob a batuta do CECAFES, estão distribuindo aí as análises sensoriais que a gente, né, faz aí. Tudo é muito boa, né? Bom, gente, a gente tem o investimento do CECAF é 1.600.000. Só tem um número aí, torno de 1.600.000, 1.600.000. Gente, mas o retorno que dá não dá nem para medir. Se a gente pudesse colocar aí uma parte grande do governo do Estado, Secretaria da Agricultura, né, para estruturar, e uma parte muito boa também de emendas parlamentares. Né? Senhores deputados, continuem apoiando a agricultura, por favor. Pode esquecer, não. Por favor. Por favor. Toda ajuda é bem-vinda. Toda ajuda é bem-vinda. Olha, eu queria agradecer muito, Antônio Elias. Já acabou. Já acabou. Tem filhinha aqui, tá? Para mais esta entrevista. Mas olha, Antônio Elias, eu acho que você deve ter falado aí nem por cento do que a gente podia ter conversado. Então já está convidado de novo para mais um bate-papo com a gente. Quando você puder, só falar, Fernanda, Caixa, tô indo aí, tá? Aí a gente emenda de novo nossa conversa. Tá bom? Continuo agradecendo, só vou acrescentar. O Incapé hoje, ele mais que dobrou a equipe de pesquisadores. O Incapé está com 164 extensionistas no campo,
gente nova, gente com vontade de trabalhar, né? Não tirar muito seu tempo, não, Fernando. E outra coisa que eu queria dizer, hoje a gente tem um portfólio de 150 projetos de pesquisa, desenvolvimento e inovação. Tudo organizadinho, bonitinho, coordenado pelo Pedro Carvalho, você conhece bem. Pedro é muito criterioso nessa questão aí. Então hoje o Incapé está extremamente planejado. O portfólio é 30 milhões de reais em projetos de pesquisa, desenvolvimento e inovação. Então, assim, de 2023 para cá, com todo respeito, o Incapé hoje, se não era, eu tinha perdido o protagonismo, hoje ele está com protagonismo no campo da extensão e também da pesquisa. Perfeito, Antônio, obrigada, viu? Muito agradeço a oportunidade. Muito obrigado. Kátia, estamos juntas, né, minha amiga? Sempre, minha querida. Muito obrigada pela oportunidade. Obrigada. E a você que acompanhou a gente até aqui, o nosso muito obrigada. Até a próxima.